Paz do Senhor a todos. Estamos aqui de novo para mais uma apresentação da nossa Quinta Betesda. A gente está no 4º capítulo do livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, de Gutierrez Siqueira e Kenner Terra. Então, hoje a gente está indo para a nossa 4ª apresentação. A gente vai falar desse capítulo, que é a segunda parte da história da hermenêutica pentecostal. Kenner Terra, que escreve essa segunda parte também, que fala das origens e do desenvolvimento dessa hermenêutica. Antes de começar, queria fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos concede de estarmos reunidos contigo para falar sobre coisas que são concernentes ao teu reino e que muito nos ajudam, Senhor, a estar nos dias atuais, Pai, falando de Ti, estudando sobre Ti, Te conhecendo melhor, e tantos homens, Senhor, e mulheres também, pesquisadores, trabalharam no estudo da Tua Palavra, e nós, de alguma forma, podemos aproveitar isso aqui, que seja para a Tua glória, Senhor, acima de tudo, e para o nosso conhecimento também, e para podermos manejar melhor a Tua Palavra. É isso que nós te agradecemos mais uma vez por este momento. Amém. Bom, esse capítulo aqui ele é uma continuação, obviamente, do anterior, porque é a segunda parte. E nesse capítulo, o Kenner ele continua a contar a história da hermenêutica pentecostal, mas já numa fase que ele identifica como hermenêutica pentecostal contextual. Esse é um nome que o autor Olivério Júnior também, que produz bastante literatura relacionada à hermenêutica pentecostal, é ele quem dá esse nome. E essa fase, né, como a própria citação do livro, é fruto da desconfiança, né, do uso das ferramentas críticas e da visão de mundo racionalista entre os pentecostais eruditos, o que significou a adequação da tradição pentecostal ao racionalismo iluminista da modernidade. Então, se a gente voltar um pouquinho para o capítulo anterior, a gente vai ver lá que pelos anos 40, os pentecostais mais fundamentalistas, por assim dizer, e aí não com o significado até pejorativo que a gente tem para isso nos nossos dias, eles saem de um movimento mais de base, né, do pentecostalismo, lá dos anos 20, e se juntam aos evangelicais, né, norte-americanos, né, que têm uma leitura mais crítica da palavra, e começam a fazer o uso dessas ferramentas, né, a fazer a adoção do método histórico crítico, porque eles vinham de um contexto de leitura mais pragmática da palavra, que fazia mais o uso do histórico gramatical. Então, nesse momento, essa segunda fase, que já vai acontecer algumas décadas depois desse ajuntamento, né, dos pentecostais com os evangelicais, nessa fase aqui, é uma fase onde há uma crítica ao uso do método histórico crítico. A gente vai entender um pouquinho melhor como é que isso acontece. E é o momento em que a hermenêutica pentecostal ela se junta mais, embora não se identifique como, se junta mais às ferramentas pós-modernas, né, de leitura, e a gente vai entender um pouco melhor isso. Bom, em suma, os biblistas pentecostais pós-críticos identificam a conexão entre a hermenêutica pentecostal e o horizonte pós-moderno, porque este parece ser mais aberto ao sobrenaturalismo religioso
e capaz de perceber a polissemia do texto. O que é a polissemia, né? A polissemia é os vários significados, né? As várias interpretações que você pode ter em cima do mesmo texto, tá? Então, os pós-críticos ele identificam, né, a hermenêutica pentecostal como algo que está mais relacionado a esse sobrenaturalismo, que de alguma maneira provê também essas várias interpretações, né, esses vários sentidos que é dado para a mesma palavra, né. Para esses exegetas, as ferramentas do paradigma pós-moderno se identificariam melhor com a leitura bíblica carismática e sua ênfase na experiência, que é característica fundamental aí da hermenêutica pentecostal. Assim, os pesquisadores pentecostais críticos da modernidade, que é o movimento anterior que a gente conheceu no capítulo passado, eles relativizam a prioridade do conhecimento objetivo e racionalista, divorciado da experiência, da emoção e do sobrenatural. Então, é um resgate da leitura mais baseada no modelo histórico-gramatical, mas utilizando principalmente a experiência como base, tá? E aí, na publicação do volume 15, né, da revista Pneuma, que nascia formalmente o que a gente está chamando aqui de hermenêutica pentecostal contextual, né? Isso aconteceu em 1993, e tem alguns pesquisadores que trabalharam nesses estudos que foram publicados ali, né? Porque essa edição ela é o resultado de um evento importante, né? O encontro anual dos estudos pentecostais, né? E essa sociedade, né, que fez essa publicação, Sociedade para Estudos Pentecostais, teve o William Mays, né, como seu primeiro presidente, foi cofundador e editor da revista também, tá? A gente fala um pouco sobre o Robert Menzies, né, que é o filho dele e que é um teólogo pentecostal bastante conhecido nos dias atuais também. Bom, e aí tem um comentário nesse trecho do livro que diz, né, que ainda que tenha internamente perspectivas comuns, essa nova fase da hermenêutica pentecostal também é plural. Então, ela acolhe, né, várias ferramentas da pós-modernidade e dá lugar, né, para essas variadas interpretações no contexto de leitura bíblica. Tá? Então, essa hermenêutica ela também é chamada de hermenêutica pós-crítica ou pós-moderna nessa fase. Então, aqui a gente já está falando de 1900, dos anos 90 para cá, né? Hermenêutica pós-crítica ou pós-moderna, carismático-pentecostal. Ela tem algumas características importantes que eu vou listar agora. A primeira delas é que ela é a crítica à hermenêutica pentecostal evangelical, que é aquele movimento de junção, né, com os evangelicais ali a partir dos anos 40, especialmente a sua dependência dos métodos considerados racionalistas. Então, toda aquela riqueza de ferramentas que a gente viu, embora a gente, de fato, tenha concluído na semana passada, que são ferramentas que a gente vê pouco uso no dia a dia do pentecostal brasileiro, na igreja evangélica brasileira, né? Existe, a partir desse movimento aqui, uma crítica bastante contundente em relação a esses métodos que são considerados métodos racionalistas, né, o histórico crítico. O segundo ponto é a dialogia com a filosofia da linguagem contemporânea e recentes discussões hermenêuticas. Então, muito do que a gente vê, inclusive, de discussão que é feita no meio político hoje está inserido nisso. Né? As discussões mais atuais, elas estão bastante ligadas aos movimentos teológicos também, né? Hoje a ciência da religião está bastante focada nesses temas da atualidade e utilizando, né, a leitura da palavra
da palavra nesse sentido também, né? Procurando entender o que a Bíblia traz de informação em relação às questões contemporâneas. O terceiro ponto é uma maior atenção ao contexto do leitor e a aplicação de metodologias preocupadas com esse componente do processo interpretativo. Então, é a continuidade do item 2, né? Então, o contexto do leitor, o contexto atual influencia muito, inclusive, no significado que é retirado da leitura bíblica. Então, aquilo que era lido há algumas décadas atrás na mesma passagem, hoje a gente faz uma interpretação completamente atualizada, vamos dizer. A interpretação está muito relacionada com o cotidiano e com aquilo que tem acontecido nos dias atuais. Isso influencia muito nos significados que são retirados a partir da leitura. E um último ponto é em relação à intenção do autor, né? Isso é uma discussão bastante que o Kenner ele leva algumas páginas para falar sobre isso, algumas boas páginas do capítulo. O capítulo tem em torno de 29 ou 30 páginas, esse capítulo 4, que é a segunda parte do tema. E, assim, um bom pedaço do meio para o fim do capítulo é bastante direcionado a essa questão, que é em relação à intenção do autor, né? Parte desse movimento caracteriza a sua abordagem como um tipo de rompimento com a exegese acadêmica pentecostal evangelical, porque o original, né, o histórico, pensado pelo redator e escritor bíblico, não seria acessado sem mediações. Então, como é que faz para você resgatar a intenção do autor, né, ou do redator? Existem discussões acadêmicas, até conversei um pouquinho com o Rodrigo sobre isso em uma das nossas leituras, como é que a gente faz para resgatar a intenção do autor, de quem estava escrevendo o texto bíblico naquele momento, né? O que faz com que ele escreva determinado trecho, se é poesia, se ele está simplesmente narrando uma história, enfim, o contexto dele faz muito sentido, tem influência sobre aquilo que ele está escrevendo. E aí, enfim, é um ponto que é considerado bastante perigoso. A gente vai ver, perigoso é um dos adjetivos que são dados para essa questão, mas há que se ter muito cuidado, porque, enfim, depois eu vou até citar o que o próprio Kenner Terra fala sobre isso aqui. Mas por isso, né, por essa questão, né, alguns membros desse movimento criticam os adeptos da hermenêutica pentecostal evangelical por desconsiderarem os limites do conhecimento humano, simplificarem a complexidade da hermenêutica e não enfrentarem os dilemas da nova historiografia. Então, tem bastante teoria nova chegando nesse ambiente de história, né? Leituras diferentes são realizadas a partir do contexto histórico que vai sendo desvendado em volta da Bíblia, né? Naqueles dias, o conhecimento sobre de como, não somente da contemporaneidade das histórias, das narrativas, mas do tempo em quem redigiu os textos, né? De quem escreveu. Então, esse tipo de discussão na academia é bastante forte, né? No importante número 15 da revista Pneuma, Cargal seguirá Cargal, né, um dos pesquisadores, ele seguirá as intuições de pesquisadores e pesquisadoras, como Margarete Paloma, cujo trabalho a respeito da Assembleia de Deus demonstrou ser o pentecostalismo um protesto antropológico contra a modernidade, porque serviu de mediação entre o sobrenatural e o natural, o racional e o emocional, o carismático e o institucional, em um jeito reconhecidamente pós-moderno.
Ela está chamando a Assembleia de Deus aqui de uma igreja pós-moderna. Enfatizam que o pentecostalismo surge como defesa da ação direta do Espírito Santo na vida dos fiéis e seu acolhimento para a glorificação de Cristo, a fim de empoderá-los para testemunhar e possibilitar um tipo de adoração nos moldes descritos em Atos e nas epístolas paulinas. Então, uma ação mais direta do Espírito Santo, né, em relação à realidade, e a realidade dessas igrejas é uma defesa bem forte em relação a esse modelo, né? E nós somos assembleanos, a gente conhece um pouco dessa realidade que é citada aqui pela Margaret. E aí, agora eu vou listar um pouquinho, porque assim, o Kenner ele cita muita gente, eu não cito todos aqui, para tentar fazer a sintetização do texto, né, fazer com que isso fique mais fácil de compreender dentro do tempo que a gente tem aqui, né? Senão, assim, parar para falar exatamente, detalhadamente o que cada um, a contribuição de cada um realmente é bastante informação. Mas a partir desse momento aqui, a ideia é falar sobre as perspectivas e propostas metodológicas da hermenêutica pentecostal contextual. Então, em que perspectivas isso é trabalhado, como é que cada pesquisador aqui citado, né, como é que ele enxerga esse novo momento, né? Esse momento pós-união com os evangelicais e nesse momento, a partir dos anos 90, uma certa ruptura, né? Então, que ferramentas são essas, né? Ferramentas metodológicas e teóricas desenvolvidas nesse contexto. É coisa muito nova, inclusive dá para perceber no texto do Kenner que existe uma menor sistematização, inclusive, disso. Por exemplo, quando a gente fala do método histórico crítico, de tudo que envolve, e até a maneira como o próprio Kenner aborda o assunto é um pouco mais organizada, assim, na minha percepção, quando eu li o capítulo 3 e o capítulo 4, não por falta de organização dele nesse momento, mas é porque o tipo a informação está muito mais, vamos dizer assim, madura, né? Acho que até pelo tempo, academicamente falando, a informação que a gente lê ali no capítulo 3, o jeito como ele aborda o capítulo 4, falando do contexto pós-moderno, é um pouco mais... Você vai ver uma série de pessoas falando coisas meio que muito diferentes, assim, é interessante perceber isso no texto. O primeiro destaque aqui, nesse momento, é falar sobre a teologia narrativa, né? E o livro diz assim, né? A primeira e mais simples constatação do valor da narrativa entre os primeiros pentecostais era a certeza da realidade atual das experiências narradas nas Escrituras, em geral e em Atos em particular. Com isso, a narrativa, antes de ser história do passado ou descrição cronológica, tornou-se paradigma de compreensão de fé na experiência com o Espírito Santo. Então, a partir desse momento, né, essa é uma das rupturas, é justamente textos narrativos que contam histórias também servem para fazer teologia, tá? Então, esse tipo de mudança de como o reformado faz, né? Como a galera mais tradicional faz e com quem os pentecostais se juntaram ali no meio do início para o meio do século XX para essa leitura mais atual. A hermenêutica pentecostal evangelical defendeu Lucas como teólogo, né? Ele fez teologia com narrativa. Aí a evangelical aqui deve ser, na verdade, contextual.
A sua obra é vista como histórica, mas também didática e teológica. Então, nesse ponto aqui, cai por terra a subserviência lucana à teologia paulina. Entre os acadêmicos pentecostais, Lucas é tão teólogo quanto Paulo. Tem autonomia discursivo-teológica e faz história teológica, né? César Moisés, que é brasileiro, ele explica um pouco isso. Ele diz assim: a teologia narrativa se inscreve dentro de um quadro de superação do liberalismo teológico e da ortodoxia reformada, sendo, portanto, uma perspectiva de consideração das escrituras independente de ambos os extremos. Daí sua importância para o pentecostalismo. Então ela está mais ali no meio do caminho, né? É uma teologia menos propositiva e mais testemunhal. Então, é aquela questão da experiência que alguém viveu, seja o seu irmão da igreja ou a experiência que é narrada na própria palavra de Deus, essa experiência serve como teologia, né? E um tipo de saber prático desenvolvido na narração. Os teólogos narrativos desenvolvem suas falas sobre Deus e fé à luz da afirmação da inteligibilidade narrativa, que mostra mais afinidade com uma sabedoria prática ou o julgamento moral do que com a razão teórica. Então, de fato um mergulho mesmo nos textos narrativos e buscando ali informação que de certa maneira, tem influência teológica nas comunidades. Então, essa é uma realidade que eu já enxergo mais do que o que eu estava lendo no capítulo 3, né? E muitas vezes a gente vê isso num contexto mais de crítica mesmo, né? Então, tem um certo cuidado que precisa ter com esse tipo de situação, aí é uma opinião minha, né? Não tô falando nem do que está no texto, na verdade, o Kenner vai falar um pouco sobre isso também aqui, mas é uma realidade que a gente tem visto muito hoje. E com a coisa da internet e rede social, isso tem ficado cada vez mais latente, né? E com os sabores que a internet traz, né? Ultimamente, eu tenho, até por conta do tipo de mídia que a gente consome, hoje eu tenho visto muita comédia, né, humor em relação à maneira como o pentecostal se porta. Isso sempre foi assim, mas até a maneira como as pessoas têm lidado com essa realidade tem mudado por conta realmente das novas ferramentas e a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Bom, por conta dessa característica, né, que relê as categorizações comuns da teologia protestante europeia e evangelical norte-americana, o Karkainen, né, que é outro teólogo, ele afirma, esse é europeu, alemão. Com a ascendência do pensamento sistêmico e o declínio do historicismo, o pós-modernismo reabilitou o papel das narrativas e até criou, com estatuto próprio, a teologia narrativa. É outro nome que a teologia pentecostal recebe nesse momento, né? A narrativa sempre foi uma parte indispensável do pentecostalismo. Não é mais necessário nem certo manter uma clara distinção entre a narrativa bíblica e a instrução teológica. Então, é muito comum, né? A gente vê, e é natural nas nossas comunidades, e a grande maioria das pessoas não está na academia. Então, é difícil até você encontrar pessoas que façam distinção de gênero literário que é encontrado na Bíblia, né? Então, ou se fazem isso, faz de forma bem superficial, né? Então, o Pentateuco, o texto que é histórico, o texto que vem dos profetas, né? Os evangelhos, as cartas paulinas, né? As epístolas, enfim.
Mas, assim, se a gente aprofundar mais um pouco isso que eu estou listando aqui, que é o básico de teologia que as pessoas recebem na igreja, existe ainda muito mais aprofundamento nesses gêneros literários que são encontrados na palavra de Deus, né? Então, discussões de escatologia, quando se fala lá do Apocalipse, qual é o gênero literário que era utilizado nesse livro, enfim, em todas as discussões, bastante focado, inclusive as discussões atuais bastante focadas naquilo que está escrito no Novo Testamento, né? Mas é um aprofundamento que nós temos tido a oportunidade de ter contato a partir desse livro aqui, mas não é muito comum, né, nas comunidades, e faz pouquíssima diferença no momento em que alguém maneja a Bíblia para levar uma palavra para a sua comunidade, seja um pastor, enfim, seja uma irmã do círculo de oração, enfim, isso faz pouca diferença para a nossa realidade, para a realidade que a gente conhece na igreja brasileira. Outra perspectiva que é citada aqui agora pelo Olivério Júnior é a hermenêutica pentecostal ecumênica, né? Segundo ele, o objetivo é articular a fé por meio da perspectiva da unidade cristã à luz das raízes do pentecostalismo clássico. Então, ele usa lá o pentecostalismo clássico como base para ir juntando essas outras coisas, né? Alcança a interpretação da vida, né, sob o olhar da fé. É uma hermenêutica teológica. Então, ele explica, né, que nesse período da história da hermenêutica pentecostal, os teólogos estão preocupados em interpretar Deus e sua criação em diálogo com outras teologias desenvolvidas na ecumenia, né, cristã. Isso significaria comunhão dialogal com as outras práticas cristãs e a identificação da contribuição da voz pentecostal no amplo mundo da teologia. Então, ele faz um trabalho de junção mesmo de todas essas visões. Tá? Essa é uma outra ferramenta utilizada, inclusive, para fins de gerar um material mesmo, né, teológico, que seja... não queria usar a palavra consumo, mas material teológico que seja utilizado, né, por várias comunidades, né? A gente vê hoje em dia um diálogo muito maior entre essas visões cristãs, as cristandades, né, que a gente conhece no Brasil e no mundo como um todo. Ainda no contexto, né, dessa hermenêutica pentecostal contextual, há outros trabalhos também, né, que é o do Thomas e do Kenneth Archer, que apontam para quê? Para a tríade espírito, escritura e comunidade, né? Então, essa ordem de influência na experiência das pessoas e o uso de ferramentas das ciências do texto e da linguagem nesse momento. Então, o Thomas, por exemplo, ele incorpora as ideias de iluminação pneumática e a relação dialógica entre a escritura e a experiência. Ele propõe um paradigma hermenêutico à luz de Atos 15, que é um exemplo bem interessante da gente mostrar, né? No caso, a experiência do Espírito na comunidade ilumina o texto. Lá em Atos 15, nos versículos 13 ao 18, o que acontece lá, né? É a interpretação pela comunidade do texto que está lá em Amós, no capítulo 9, versículos 11 e 12. Demonstra o cumprimento da entrada dos gentios no cristianismo. Vamos ler esse texto? Atos, capítulo 15.
versículos 13 a 18. Deixa eu trocar aqui. Tá, diz assim: E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Aí ele cita o texto: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então, ele demonstra aqui, né, na própria palavra, o exercício da hermenêutica, né? E que a experiência do Espírito ilumina o texto, né? Então, aquilo que está acontecendo, a experiência que eles estão tendo com o Espírito, faz com que eles se lembrem do que está escrito e é feita, então, a verificação, né? Da experiência que eles estão vivendo com o que está registrado lá no livro de Amós. E então, a certeza do cumprimento da palavra, né, que é a entrada dos gentios no cristianismo. Então, ele diz assim, né, a hermenêutica desenvolvida por Thomas contém 3 componentes principais: a comunidade, a atividade do Espírito Santo e a escritura. Esses componentes não são estáticos, mas dialogam um com o outro. Então, não tem uma ordem muito bem definida. Essa experiência ela pode variar de acordo com a circunstância. A comunidade testifica a experiência atribuída ao Espírito Santo. E então vai às Escrituras, de uma perspectiva literária formalista, para validar ou repudiar a experiência ou questão. Então, é um processo que acontece e, enfim, quem de nós não pratica isso que está bem descrito aqui? Né? Mas é uma característica da hermenêutica pentecostal, né, segundo Thomas. Kenneth Archer, que está lá junto com ele aprofunda e desenvolve essa ideia que é apresentada pelo Thomas. Né? Na sua proposta, seria realmente levar a sério o evangelho pleno. Jesus salva, cura, santifica, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará da comunidade pentecostal. Ele leva a sério, né, esse evangelho pleno. Em sua obra, ele descreve tanto a perspectiva fundamentalista, cessacionista, quanto a modernista e liberal, como dependentes do contexto racionalista e iluminista. Olha que interessante, né? Ele vai de um extremo para o outro e isso depende de alguém que usa mais a razão para mediar as coisas, né? Contra o qual o pentecostalismo se posicionou, né? Sobretudo quando defendeu a realidade sobrenatural da ação do Espírito Santo. O Archer ele acredita que o uso dos métodos críticos entre os pentecostais é resultado do perigoso desejo, aí a palavra perigoso, né? De aceitação no mainstream racionalista dos evangelicais norte-americanos. Então, para se juntar com eles, eles começaram a fazer o uso dessa metodologia, o que tornou a leitura do texto entre os pentecostais sinônimo de busca do sentido original do passado, o sentido do autor. Essa escolha estaria desconectada da maneira como funcionava a hermenêutica dos pentecostais clássicos, que é os de lá dos anos 20, né, do início do século 20.
a sua crítica é dirigida especialmente ao uso do método histórico crítico. Então, é um caminho que começa a voltar a olhar de novo para aquilo que os pentecostais clássicos, né, faziam. E aí ele conclui, né, primeiro, que o pentecostalismo tem melhor adequação à hermenêutica pós-crítica, mesmo que não seja um movimento de fato pós-moderno. Então, não quer se colocar como um movimento pós-moderno, que se identifique com o pós-moderno, e a gente até falou um pouquinho sobre isso no capítulo que foi escrito pelo Gutierrez, né? Que, embora ele cite os grupos, né, que têm tendência à visão pós-moderna, ele meio que inclui, mas não inclui o evangélico pentecostal nisso. E aí o mesmo cuidado o Archer toma aqui também. O segundo ponto é necessário construir uma terceira via que não caia no relativismo pós-moderno e, ao mesmo tempo, não afirme inteiramente o objetivismo racionalista e iluminista moderno. Então, ainda é um processo de busca, embora seja conclusão, né? A conclusão é que ainda é necessário construir essa terceira via, né? Que não caia no relativismo pós-moderno, mas também no objetivismo racionalista, que é dos tempos modernos, anteriores a esse que a gente vive agora. E Kenneth Archer, ele ainda tem mais alguns pontinhos aqui. O terceiro, um caminho seria levar em consideração a importância da comunidade e sua convicção narrativa central como o lugar a partir do qual a comunidade interpreta a Bíblia. Então, é usar a realidade local, né, como ponto de partida para entender como é que a palavra de Deus pode fazer diferença na vida das pessoas. E, em quarto lugar, utilizar ferramentas exegéticas pós-críticas, que se preocupem com a interpretação narrativa. Tá? Então, esses são os 4 pontos de Kenneth, que é um aprofundamento daquilo que o Thomas já tinha iniciado. Tá? No fim, então, o Kenner Terra ele faz uma avaliação de tudo isso, e aí é nesse texto que se aprofunda ainda bastante nas pesquisas, nas inter-relações que existem entre cada pesquisador. Para quem tem a oportunidade de ter o livro na mão, vai ver que a bibliografia, né, desse capítulo, assim como dos demais, é uma bibliografia enorme, assim, é muita referência, muita informação, né? E aí eu busquei aqui resumir um pouco os comentários que ele fez. O primeiro é que a hermenêutica pentecostal contextual desenvolvida nos Estados Unidos é fruto do diálogo com o paradigma pós-crítico, pós-iluminista ou pós-moderno, né? Tal qual a hermenêutica pentecostal dos anos 70 e 80, quando os acadêmicos dialogaram com as ferramentas exegéticas gramaticais e críticas a fim de inserir a leitura bíblica pentecostal no contexto da academia. Então, para entrar no contexto da academia, a gente começa a usar um pouco das ferramentas que a academia utiliza, e entre os evangelicais norte-americanos, né, os biblistas da hermenêutica contextual tentam dar conta da mudança de paradigma, né? Então, foi lá na academia, criou esse contexto mais sistemático, e agora tem um caminho de mudança de paradigma dessa leitura. A principal crítica à perspectiva da hermenêutica pentecostal pós-década de 90 é o risco do subjetivismo e relativismo pós-modernos, o que poderia tornar a leitura bíblica pentecostal uma Babel incontrolável. Era essa comparação
que eu estava tentando lembrar lá no começo. É um risco, né? Para mim, bastante importante e que norteia os trabalhos que são feitos hoje em dia, embora eu não tenha muito contato com quem está nas universidades hoje, quem está gerando pesquisa na área, né, da ciência da religião, mas o que me faz também mexer bem devagar nessas coisas é justamente esse risco, né, de tornar a leitura bíblica pentecostal uma Babel incontrolável. E a gente sabe, né, alguns casos, quando a gente vê o mau uso da palavra de Deus, o que pode acarretar, né? Por outro lado, o Robert Menzies, né, que é o filho do William Menzies, admite os limites da interpretação evangelical e dos métodos tradicionais que buscam o sentido histórico, ao mesmo tempo que alerta sobre o risco da pouca preocupação histórica e do ceticismo epistemológico pós-moderno em relação ao sentido, porque, segundo ele, levariam ao relativismo. Em sua resenha, ele não nega a realidade da sua polissemia, né, da hermenêutica pentecostal contextual. Assim, o perigo do relativismo estaria sempre cercando os leitores pentecostais. É um risco que está sempre ali em volta, é um risco que precisa ser gerenciado, né? Os quais já eram acusados de espiritualizarem demasiadamente a Bíblia ou fazerem exegese da experiência. Então, muito da crítica do pentecostalismo está relacionado a isso, é justamente espiritualizar demais textos, né, que são simplesmente textos narrativos, transformar em teologia aquilo que é basicamente informacional. Eu sempre, sem conseguir citar nenhum desses exemplos agora, sempre busco tomar bastante cuidado com isso e tentar analisar. Principalmente o contexto em que determinada palavra é lida, né? É bastante importante estar atento, né? Principalmente quando a gente é o ouvinte. Quando a gente está falando também, mas aí vale o cuidado, né, de estar sempre em conexão com o Espírito Santo, né? Quando a gente está levando a palavra do Senhor, tem uma questão ainda mais de temor relacionada aí. Quando a gente é ouvinte, a gente não consegue entender o contexto de quem está levando a palavra, então precisa estar atento para fazer as verificações, né, para entender como é que aquela mensagem está sendo transmitida, ela se conecta com a realidade que está presente na palavra, e geralmente a gente encontra a resposta na própria palavra. A polissemia do texto, levada até as últimas consequências, seria a porta de entrada para a legitimação de todo tipo de invencionices e bizarrices. Esse é outro ponto aqui do texto do Kenner, né? Então, assim, aqui ele está falando sobre os desafios da defesa das intenções do autor, né? Então, quando, para além do texto bíblico, existe uma preocupação forte com as intenções do autor, aí os caminhos, né, que podem surgir a partir dessas intenções, do conhecimento histórico, né, dos interesses, né, de quem tá lendo, uma seara que eu realmente tenho muito cuidado para mexer. É um tipo do vespeiro ali que eu não vou ficar olhando de longe. E aí, continuando aqui, talvez esse seja o grande medo de alguns estudiosos pentecostais brasileiros, porque sempre foram alvos de críticas e preconceitos. Se por um lado as manifestações esdrúxulas encontram freios na disputa pela intenção do autor, por outro, né, a experiência tem ganhado
novos ares e discussões. Em suma, a dúvida se estabelece no como tratar a experiência e a importância da escritura. Segundo Menzies, né, o pai e filho, Stronstad e Kinner, Craig Kinner, né, o problema se resolveria simplesmente acionando e reafirmando a busca pelo sentido histórico e a intenção original do autor. À primeira vista, essa resposta parece clara e inquestionável, né? Então, assim, não, é simples resolver, é só se preocupar com o sentido histórico e a intenção original do autor, mas não é tão simples quanto a própria afirmação, né? Fazer esse tipo de, de verificação, né? Existe muito contexto histórico que ele não está registrado na própria Bíblia, né? Então, situações relacionadas à história, a maneira como as pessoas se relacionavam, isso está em outros escritos que não são canônicos, né? Então, como fazer isso de forma piedosa, né? Acho que esse é o termo. Então, eu vou usar um texto que não é um texto bíblico para me ajudar a interpretar o texto bíblico. Como é que a gente faz isso com o cuidado necessário, né? Piedosamente, como bem lembrou o Rodrigo aqui. Aí Craig Kinner escreveu, né? A objeção atual de que a intenção do autor é irrecuperável estabelece um padrão por demais elevado para a investigação histórica. Todo esforço histórico é necessariamente condicionado por probabilidades, e os estudiosos muitas vezes fazem interferências prováveis sobre o autor subentendido com base nas estratégias literárias do texto em seu contexto original. Então, passando ali, existe sempre um gap, né? Existe sempre um espaço que não é atingível, justamente porque essa intenção do autor ela é irrecuperável, né? Plenamente. Entre os pentecostais, né, como mostram os pesquisadores pós-críticos, a multiplicidade de sentidos está na prática das comunidades, desde o pentecostalismo clássico, um dado visível, o que possibilita riscos e potências, né? Sem caminhos metodológicos claros e ferramentas adequadas, a confusão e a legitimação de qualquer interpretação ou experiência significariam sérios perigos. Por outro lado, com correções e equilíbrio, a polissemia do texto é sinal da presença viva da palavra e de sua importância na vida cotidiana das igrejas. Então, como medir, né? Eu fico com a segunda parte do texto, né? Com correções e equilíbrio, a polissemia do texto é sinal da presença viva da palavra e de sua importância na vida cotidiana das igrejas. Eu fico com esse texto aqui, mas o que é nos dito antes, né? Aquilo que é enfatizado antes, a gente também vê. E como é que a gente lida com isso, né? Nós já estamos em 2023 e o Senhor não tem deixado, né, a igreja sucumbir a toda sorte de maledicências ou do mau uso, seja do texto escrito, né, da presença de Deus na vida das pessoas, da fé, né, que há em cada um que se reúne na sua igreja no domingo. E cada dia mais a gente tem estado em contato com histórias tão tristes, né? De pessoas que, enfim, conheceram a Cristo, mas de alguma forma se deixaram levar também para todos os benefícios e focaram somente nos benefícios que vêm a partir desse relacionamento, né? E de alguma forma também romperam com Cristo e ficaram só com a perspectiva terrena, porque a gente vive nesse mundo, né? E a,
A nossa cristandade, ela é muito levada por quem nós somos aqui, né? Como pessoas de carne. Então, que esse equilíbrio, né, que isso de alguma forma, e oremos, né, para que isso prevaleça, né, que permaneça. Temos histórias em partes do mundo que já foram muito mais ligados ao cristianismo e hoje tem sido o cristianismo vive crise, né, de credibilidade no povo europeu, por exemplo, de onde a gente tira muitas palavras boas, conhecimento sobre a palavra, mas são nações que, aos poucos e agora cada vez mais rapidamente, têm se distanciado do eu diria, da cristandade, né? Do ato de buscar a Deus, de estar em congregação, em comunidade, louvando ao Senhor. E a gente precisa estar atento a esses movimentos. E entender do Senhor o que ele tem com isso, né? E para finalizar, um último texto que fala bem, né, sobre tudo que a gente leu nesse capítulo aqui, né? Por fim, a história da interpretação pentecostal nessa fase, né, nessa fase de retorno ao pentecostalismo clássico, e a adição do contexto pós-moderno, né, nessa pentecostalidade, mostra que não existe a hermenêutica da identidade pentecostal, mas um desenvolvimento de possibilidades à luz dos desafios contemporâneos. Então, é algo que está em construção, né? Algo que a gente, de fato, percebeu. Já percebeu no começo da leitura do livro e vai ficando cada vez mais convencido que é algo que ainda está em construção. Os pontos comuns seriam a Bíblia como palavra inspirada, a defesa por reviver a experiência do Espírito, a contemporaneidade dos dons, o batismo no Espírito Santo e sua presença escatológica. Em síntese, a experiência como parte do processo interpretativo é a fundamental característica da leitura pentecostal, tanto para os autores devedores dos métodos evangelicais, quanto os contextuais. Então, esse foi o capítulo 4. Não sei se o Rodrigo quer comentar alguma coisa. O Daniel está aí com a gente também, né? Na reunião aqui. Gente, vocês vão deixar mesmo eu encerrar sem falar nada? O Daniel nem se mexe ali, acho que está travada a câmera dele. Ele botou um banner. Um banner? Tá certo. Mas é isso, acho que é uma boa conclusão para falar sobre as origens e desenvolvimento. De certa maneira, eu já tinha percebido um pouco no capítulo 3, né, essa incompletude do processo, sabia que tinha a segunda parte, mas não tinha muito essa noção desse caminho de volta, né? Esse caminho de volta para o evangelismo, para o pentecostalismo clássico, sob o ponto de vista não da leitura pragmática, mas do uso da experiência. E aí a inclusão da narrativa como fonte para a teologia, né? E a experiência direta com o Espírito Santo, fazendo uma verificação mais simples na palavra. A gente sabe dos contextos complicados que isso pode gerar, e a gente tem meme até demais na internet sobre isso, mas, como o próprio texto diz aqui, e a parte que eu falei que eu ficava, né, do texto é justamente... É um texto que não está no slide, né, inclusive eu estou lendo aqui das minhas anotações, né, mas
com correções e equilíbrio, a polissemia do texto é sinal da presença viva da palavra e de sua importância na vida cotidiana das igrejas. Então, a palavra é viva, ela é eficaz, ela faz diferença na vida das pessoas, ela dá conclusão, né, para aquilo que o Espírito já vem comunicando, né? Então, essa é parte da nossa experiência, né, como pentecostais. Eu acredito que também, de alguma forma, né, um reformado, alguém que faz a leitura da palavra e busca o Senhor genuinamente, também tem essa experiência quando lê a palavra de Deus. Amém? Então, está aqui o quarto capítulo. A gente vai para o quinto na semana que vem, tá bom? Não vai falar mesmo, Daniel? Você vai ficar quieto aí? Vou fazer você orar, então. Não, falei agora. Opa, olá, pessoal. Acabei de falar, pronto. Ora para a gente encerrar, então, Daniel. Ora. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de compartilhar, ó Deus, sobre o estudo da tua palavra, sobre métodos de estudo da tua palavra, da Bíblia, sobre caminhos que podem ser trilhados, Deus, possibilidades, ó Deus, de leitura bíblica. E tudo isso no intuito, Senhor, de nos achegarmos mais próximos de Ti, termos uma melhor dimensão, ó Deus, um contato melhor com a Tua verdade, na esperança de que esse contato, pelo agir do Teu Espírito Santo, esse contato com a Tua palavra mais próximo, com o agir do Teu Espírito Santo, possamos ter a nossa vida transformada. Senhor, nós não estamos aqui reunidos, ó Deus, apenas para debater, apenas para expor ideias. Esse é o nosso propósito, de termos as nossas vidas transformadas e também, em alguma medida, transformarmos, ó Deus, a realidade que nos cerca, as pessoas que fazem nosso convívio, estabelecer o teu reino. Nos ajuda a cumprir isso, Deus. A gente, nesse nosso propósito aqui, a gente entende que para cumprirmos esse teu propósito, Senhor, de estabelecer o teu reino desde já aqui na terra, a compreensão da tua palavra, a melhor compreensão da tua palavra é fundamental, é por isso que nós estamos aqui. E entendemos que é indispensável, Deus, o agir do teu Espírito Santo. Por isso nós pedimos, não nos deixa sozinhos, ó Deus, nesse trabalho, nessa proposta, que possamos ter sempre o teu auxílio, a tua ajuda, a tua iluminação, sabedoria dos céus, Pai, para tomarmos as nossas conclusões direcionadas da melhor forma, Pai. Nos ajuda. Muito obrigado, Deus, pela disponibilidade do Adriano, Senhor, de nos estar trazendo essas palavras, essas instruções baseadas no livro que estamos lendo juntos. Deus continua abençoando a vida do teu filho, prosperando, Deus, o seu ministério, dando graça, mais e mais graça ainda, mais e mais sabedoria, autoridade espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o teu filho, Pai. Nós somos gratos pela vida dele e pedimos que o Senhor continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Próximo.